E, Fábio, não tem como com os abrigos de Deus, aos pouquinhos, o nosso coração não ir acertando. Acho que a gente vai chegar nessa mesma conclusão no final. Eu trouxe em forma de slide, porque eu trouxe algumas perguntas do Livro dos Espíritos para respaldar o tema de hoje. Melhor do que eu ficar lendo, acho que é legal trazer para vocês irem lendo juntos, pelo menos eu entendo melhor quando é assim. E para a gente começar a reflexão de hoje... Para a gente começar a reflexão de hoje, eu queria só reforçar que o tema e vários aspectos abordados, eu me baseei em uma palestra do Jorge Elahá com o mesmo tema, Os Abrigos de Deus. Está disponível no YouTube. É uma palestra muito linda, eu recomendo que vocês pesquisem depois e assistam a palestra dele. E eu queria começar também com uma reflexão que eu me fiz. Será que a gente, no nosso dia a dia aqui, a gente para refletir o que a gente está fazendo? E não é o que a gente está fazendo aqui dentro da casa espírita hoje, é aqui na Terra, nessa encarnação. Porque senão acontece de a gente cair na rotina, a gente acorda, vai trabalhar, fica com a família, dorme, acorda, vai trabalhar, e vai num ciclo vicioso sem parar para pensar o nosso real objetivo enquanto espíritos imortais aqui na Terra. E quem nos falou sobre isso foi Kardec. Ele traz que a lei é nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Então a gente está aqui na Terra para progredir. Esse é o nosso único objetivo e esse deve ser o nosso foco aqui. É melhorar, é ser alguém melhor dia após dia, alguém melhor do que a gente foi na encarnação passada. Piorar a gente não consegue, não tem como. Às vezes parece que tem, né? Mas não tem. A gente pode estacionar por muitos e muitos anos, mas piorar não, mas a gente tem que buscar melhorar, ser melhor. E para a gente melhorar tem algumas formas. Normalmente a gente aprende mais quando a gente erra, que o erro dói, né? Traz aquela dorzinha que mexe com a gente acaba mudando. Então essa é a primeira forma da gente se desenvolver, aprender com o nosso próprio erro. A segunda forma é aprender com o erro do outro. Isso normalmente a gente não faz, né? A gente olha o outro errando, a gente julga o outro. A gente fala mal do outro e não aprende com o erro do outro. Aí a gente vai lá e erra depois igual. E nem se dá conta, né? E continua julgando o outro mesmo assim. Então, a gente pode sim aprender com o erro do outro, que vai ser um pouquinho menos dolorido pra gente, porque não vai ser a gente que vai estar errando, então a gente pode aprender dessa forma. Mas a gente não precisa aprender só com erro. Essa é a boa notícia. A gente normalmente aprende com erro. Mas não precisa ser assim. A gente pode aprender, que é a terceira forma, com alguém que nos ensina o caminho do bem, que é aprender através do amor. A gente pode aprender com um amigo, que é um bom exemplo pra gente, com familiares, mas a gente pode aprender também com aquele que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar os inimigos, a perdoar 70 vezes 7. A gente pode aprender com Jesus. No Evangelho, tá aqui nessa pilha que está escondida de livros, é o roteiro moral de Jesus. É os ensinamentos que ele nos deu para nos ensinar através do amor, para que a gente não precise aprender com a dor. E a gente está aqui na Terra, então, para se tornar melhor. E qual que é o destino disso? Tá bom, eu venho, eu melhoro, eu reencarno, eu melhoro mais um pouquinho. Qual que é o destino disso? Qual que é o nosso destino? O destino meu vai ser o mesmo da Fábio, que vai ser o mesmo do seu França, que é o mesmo de Jesus, meio difícil de acreditar, mas que é o mesmo destino que vai ser daquele criminoso que está na penitenciária. O destino é o mesmo para todo mundo, e é um só, que é a felicidade. A gente está aqui para progredir, para sermos felizes. Tá, mas se eu estou aqui para ser feliz, significa que eu não posso já ser feliz agora? Eu preciso progredir, ser perfeito e aí então eu vou ser feliz? Não, mas tem uma condição para que essa felicidade plena ela seja entregue para a gente. Só uma também, da mesma forma que o nosso destino é um só, a condição para ser feliz é uma só também. E é aí que mora a dificuldade, que é o amor. Toda vez que a gente ama, a gente é feliz. Toda vez que a gente se afasta do amor, a gente é infeliz. Por isso que muitas vezes a gente ainda se encontra infeliz, porque a gente insiste em se afastar do amor.
E para tornar um pouquinho ainda mais palpável esse amor, que às vezes é difícil da gente conseguir entender no nosso dia a dia, são as leis divinas. Todas as vezes que a gente se afasta dela, e isso está lá no Livro dos Espíritos, a gente é infeliz, é uma consequência natural. Toda vez que a gente segue as leis divinas, a gente ama e, consequentemente, a gente é feliz. Então, o amor está ligado a essa felicidade, é isso que a gente tem que buscar. E na palestra do Jorge Elahá, ele trouxe um exemplo que eu achei muito legal e ficou muito fácil de entender. Uma mulher, quando ela está grávida, quando ela está dando à luz a um bebê, ela está em sofrimento. Se alguém disser que não, com certeza está errado. Ela está em sofrimento, mas ela não está infeliz, muito pelo contrário. Ela está muito feliz. Então aí está uma diferença bem importante. A infelicidade é diferente de sofrimento. Quando a gente se afasta das leis divinas, a gente é infeliz. A gente está se afastando da felicidade. Mas quando a gente segue as leis de Deus, isso não significa que a gente não vá sofrer. A gente ainda vai sofrer, mas a gente não vai ser infeliz, assim como a mulher que está dando à luz. Porque senão pode vir um falso pensamento, um falso sentimento que ocorre com todo mundo. Poxa, eu estou acertando, eu estou procurando ser melhor e mesmo assim me aparece sofrimento. Quando eu resolvo o sofrimento, vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro. Vai acontecer, mas a gente não precisa ser infeliz nesse processo. E é aí que entra o papel da reencarnação. Por isso que a gente tem que voltar aqui mais vezes, porque numa encarnação só a gente não dá conta do recado de nos tornarmos perfeitos. Então a gente vem, melhora um pouquinho, desencarna, volta de novo, melhora mais um pouco e assim por muitos e muitos anos. Então a cada experiência aqui na Terra a gente se aproxima um pouquinho mais desse amor e dessa felicidade. Por isso que a gente tem que ser grato por estar aqui, por essa experiência de agora na Terra. E toda vez que a gente reencarna, na palestra, o Jorge Elahá lembra disso, a gente passa pelo véu do esquecimento. A gente esquece as coisas que aconteceram nas encarnações passadas. E se chama o véu do passado, na verdade, eu achei bem legal que ele trata sobre isso, que não é uma parede. Uma parede eu não consigo ver através dela. Um véu eu consigo entrever alguma coisa. O que isso significa? Lá no fundo do nosso coração, lá no nosso inconsciente, a gente ainda lembra, sim, de algumas coisas. Por isso que às vezes a gente tem sentimentos de culpa, mas a gente também pode lembrar, a Fábio lembrou disso muito bem hoje numa conversa, a gente pode entrever as coisas boas do passado também. Não é nada consciente, mas sim está dentro de nós. Mas esse esquecimento, quando a gente encarna aqui, ele não é ao acaso, ele é proposital, é para o nosso bem, para que a gente possa mudar as nossas condições espirituais das outras existências. O que acontece? A gente precisa esquecer o que a gente fez de errado nas outras encarnações. Eu preciso esquecer o que os outros fizeram de errado comigo e eu preciso que os outros esqueçam o que eu fiz de errado com eles. Porque senão, imagina, a gente tá tomando café da manhã em família e um começa a lembrar do que o outro fez. Tu lembra que na outra encarnação tu fez isso pra mim? Gente, não ia dar. A gente não ia conseguir se relacionar com aqueles que a gente precisa. Então, o véu do esquecimento, ele é pro nosso bem. E aí, dito tudo isso, essa foi uma introdução só, para que a gente tenha êxito nesse processo aqui na Terra de aprimoramento, de busca da felicidade, é difícil, é um desafio, todo mundo aqui já tem certeza disso, porque a gente não nasce com uma bússola apontando o caminho, a gente nasceu numa sociedade que é materialista, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas que não ajudam muito nesse processo, dificultam ainda, e a gente ainda por cima não lembra de nada que a gente aprendeu nas outras encarnações. A chance do insucesso é grande, né? Nessa hora, aqui da fala do Jorge Elahá, eu pensei, a chance do insucesso é grande mesmo, é difícil a gente dar conta do recado. Mas, é aí que entra o tema da palestra de hoje. Deus sabe que a gente não consegue tratar as nossas dores sozinhos. Deus sabe que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de abrigos para que a nossa alma se abrigue, se acolha, para dar conta do recado, para que a gente não esqueça que Deus está conosco, que Ele está nos apoiando. E aí que entram os abrigos de Deus.
Muitas vezes, quando a gente fala em Deus, ou quando a gente ouve uma palestra que trata do tema, é sempre repetido que Deus é justo, é bom, é misericordioso. Muitas vezes lembram-se também da natureza, como ela é bela, ela é perfeita, que Deus a criou. Os astros, os átomos, enfim, a lista é infinita, e tudo isso é verdade. Mas muitas vezes a gente esquece que é o primeiro abrigo que Deus nos deu, que é a criação perfeita dele também, que é a família. Aqui eu só trouxe uma definição de abrigo, que é algo que oferece proteção. Então a família é o primeiro abrigo que Deus nos deu, para que a gente encare o nosso dia a dia, as dificuldades, com a certeza de que a gente não está sozinho, com a certeza de que Deus nos deu esse instrumento para progredir. É na família que a gente tem as primeiras lições que vão encaminhar a gente para a vida. Eu imagino que a maioria de vocês aqui conseguem lembrar de algum ensinamento que o pai, a mãe, a avó, o avô deu anos atrás e que vocês lembram até hoje, que com certeza já ajudou vocês ali numa decisão difícil, numa situação difícil. É onde a gente constrói boa parte da nossa personalidade também, é no núcleo familiar. E os valores da família, por elas se assentarem logo no início da nossa encarnação, aqui quando a gente ainda está formando a nossa moral, eles se assentam na raiz da nossa personalidade. E isso dura por muito tempo, isso é muito valioso também. E também, normalmente, é na família onde a gente tem as nossas primeiras referências de afeto, zelo, cuidado, amor. E família não é só pai e mãe. Às vezes é um irmão, às vezes é um tio, um primo, uma prima, avô, avó, enfim, é família. Mas nem sempre é assim. Se não é como a gente, com certeza a gente conhece alguém que a família não é sinônimo de abrigo. Que na verdade a família parece que funciona mais ao contrário, que nos tira o chão, que nos dificulta a existência. Infelizmente, isso acontece sim. E a gente não pode condenar os nossos pais, os nossos familiares por isso, porque se a gente condena, a gente está se afastando da lei de Deus, consequentemente do amor e consequentemente da felicidade, que é o que a gente tanto busca. Quando a família nos falta, quando a família não nos é o abrigo, Deus também não nos deixa na mão. Ele nos dá o segundo abrigo, que são os amigos. Com certeza todo mundo aqui tem pelo menos um amigo, com certeza, aqui na Terra, encarnado. Em Eclesiástico, a Escritura diz que aquele que encontrou um amigo achou um tesouro. Acho que essa é uma frase que todo mundo conhece. Também tem aquela frase que os amigos é a família que a gente escolhe. Tudo isso é verdade. Os amigos, eles são tesouros na nossa vida. Eles nos ajudam quando o negócio está difícil, quando o negócio aperta, quando está tudo dando certo e a gente comemora, eles estão lá conosco também. Muitas vezes é a quem a gente recorre como abrigo. Só que muitas vezes, com as mutações do nosso dia a dia, as perturbações do mundo que a gente vive, é natural, a gente tem que lembrar de conservar esses amigos. E muitas vezes a gente esquece. É tão bom quando o amigo manda uma mensagem no WhatsApp, manda um meme lá no Instagram, lembrando da gente, né, Rose? A Rose me manda alguma coisa todo dia. É tão bom quando a gente se sente lembrado, mas será que a gente está lembrando de conservar essas amizades também? Ligar, bater na porta, perguntar como é que tá, a gente cai na rotina e acaba esquecendo de fazer essa manutenção da amizade. Mas ela é importante porque os amigos são os nossos segundos abrigos que Deus nos deu. E Emmanuel que nos falou que são os amigos as nossas alavancas de sustentação. Então que a gente não se esqueça disso também. E na fala do Jorge Larrat, ele traz um questionamento assim: tá, como é que eu sei se o amigo é bom ou não é? Porque tem amizade que às vezes não é muito boa pra gente. Como é que eu faço essa distinção? E o Jorge Larrat, ele lembra que o bom amigo é aquele que sempre vai te aconselhar em favor da vida. Então, tudo aquilo que é em favor da vida, em favor do bem, em favor do amor, é um bom amigo. O amigo que não faz isso, que faz ao contrário, não é um bom amigo. Isso não significa que a gente tenha que excluir esse amigo, não. Mas assim, é um amigo que ele vai, por exemplo, te aconselhar a brigar com a família mesmo, porque a família só atrapalha, larga todo mundo mesmo. Será que isso é um bom conselho? Que a gente comece a fazer essas reflexões das amizades que a gente está nutrindo. E aqui, eu sempre acabo trazendo algum texto de Emmanuel, porque eu não consigo fugir de Emmanuel, eu sou fã dele. No livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel diz o seguinte:
Deus, que concede à semente o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germine, em louvor do pão, dar-te-á também outras almas com as quais te associes para a glória do bem. Então, mesmo que a gente se encontre sem amigos, ou só com amigos que não nos aconselham para o bem, porque pode acontecer também. Mesmo que em algum momento Deus vai nos presentear outras almas com que a gente se afinize no bem, para que ajude a gente nessa glória, nessa evolução que a gente tanto busca. E se todos os amigos aqui da terra nos faltar, tem um que não vai faltar, que é Jesus. Jesus é o amigo que ele vai estar sempre conosco e ele sempre, sem exceção, vai nos aconselhar para o bem, porque Jesus é perfeito. E é por isso, desculpa acabar fazendo muita leitura, mas é que eu achei tantos textos tão bonitos que se eu for tentar explicar ou falar nas minhas palavras, não é a mesma coisa. Só que ele é um poema do Casimiro Cunha, está lá nas Cartas do Evangelho e outros poemas, que fala sobre a amizade de Jesus. Muitas vezes, sobre a terra, só achas o amigo vão que te espera no caminho, com o punhal da ingratidão. Mas é que nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura dos teus instantes de fel. Esse amigo podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé à luz da meditação. É Jesus. Lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. Então a gente é o segundo abrigo. Pelo menos esse amigo Jesus nunca vai nos faltar e a gente vai poder contar com ele para nos abrigar nos momentos difíceis. O terceiro abrigo que Deus nos deu são os profissionais da saúde aqui da terra. Muitas vezes a gente esquece desse abrigo de Deus, mas é sim um abrigo muito importante e que a gente tem que recorrer não só nos momentos difíceis, mas a todos os instantes. O primeiro são os terapeutas, psiquiatras, enfim, que são pagos muitas vezes, tudo bem. Se a gente não tem o recurso financeiro para buscar esse tipo de tratamento, tem o CAPS também, que é Centro de Atenção Psicossocial. Ali está o número, podem ficar à vontade se quiserem tirar uma foto daqui, ou depois se quiserem me procurar, eu mando para vocês também. É gratuito, tanto o CAPS, o CVV e o SOS Prece são gratuitos e funcionam 24 horas. O CVV, que é o número 188, a gente sempre pode recorrer. O CVV, ele não vai ter uma fala a respeito da doutrina espírita, de Deus, mas vai nos ajudar nos momentos de dificuldade também. E o SOS Preces, que tem tanto... Esse é um dos números, porque eles têm vários números, até para internacional, se alguém estiver em outro país e precisar. Por isso que eu botei o site. O SOS Preces, ele dá um encaminhamento que nem o CVV, mas eles também, no final da fala, eles tratam sobre Deus, sobre Jesus, a imortalidade da alma, enfim, sobre alguns aspectos da doutrina espírita. Reforçando, são todos 24 horas e gratuitos. Então, que a gente lembre desse terceiro abrigo, que é a ajuda dos profissionais da saúde. Muitas vezes a gente tem vergonha de recorrer a esse abrigo, mas a gente está errado em fazer isso, não tem porquê, a gente precisa buscar ajuda sim. O quarto abrigo de Deus é a fé. E eu peguei lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 354, a definição de fé, que Kardec pergunta para os espíritos, poder-se-á definir o que é ter fé? E os espíritos respondem: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. É difícil ter fé, porque tem que ser constante, é além de uma crença religiosa, é uma luminosa certeza. Não é acreditar em algo, não é acreditar em Deus, é saber que Deus existe. Então, isso que é a definição de ter fé. E a gente pode não ter essa fé assim tão constante, mas se a gente um dia consegue, no outro não, depois consegue, já é uma evolução, já é um abrigo. Não é um abrigo constante, mas é um abrigo mesmo assim. E Emmanuel, mais uma vez, ele fala sobre isso. Conseguir a fé
é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então a fé, ela não é irracional, ela não é cega, não é porque alguém disse, porque, por exemplo, eu estou aqui falando, não, é racional. A gente tem que parar, raciocinar, pesquisar por nós mesmos, estudar, para que a gente chegue nessa fé. Só que também não é só conhecimento, a gente precisa ser tocado pela luz do sentimento. Essa fé, a gente precisa saber e sentir Deus. E continuando a frase de Emmanuel, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Então aqui outro aspecto da fé, ela tem que ser operosa, ela tem que estar em ação, ela tem que estar trabalhando em favor do outro, porque senão ela é uma fé que não vai ter obras e ela vai morrer por si só. Então a gente precisa ter uma fé constante, baseada na razão, baseada no sentimento e que ela seja operosa, que ela trabalhe, que ela produza frutos, porque esse é um abrigo de Deus. Porque toda vez que a gente acreditar em Deus, que a gente saber que Deus existe, a gente não vai estar desamparado, a gente vai saber que tudo aquilo que acontece tem um propósito e a gente vai estar trabalhando em favor do outro. Então esse é o maior abrigo que na verdade a gente pode ter. E como é que a gente pode fazer um teste, saber, perguntando pra gente mesmo, se a gente já tem fé, pelo menos um pouquinho dela. A nossa fé traduz a certeza na assistência de Deus? Então, a todos os instantes do nosso dia, quando está difícil, quando está fácil, quando a gente consegue algo bom, quando algo de ruim acontece, a gente tem certeza que Deus está por trás disso tudo? Que a gente tem a assistência dele incondicionalmente? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a nossa fé, ela demonstra confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas? Com certeza já aconteceu com todo mundo e ainda vai acontecer. Às vezes quando o negócio aperta muito, o primeiro pensamento que a gente tem, a gente não fala às vezes, mas o que a gente pensa é, por que comigo? Por que agora? Eu não mereço isso. E tudo isso é incredulidade, a gente não confiar em Deus. E por último, será que a gente realmente sente, no fundo do nosso coração, aquela parte do Pai Nosso que a gente fala, seja feita a sua vontade? Será que a gente realmente quer que a vontade de Deus aconteça ou a gente quer que a nossa vontade se realize? Então essas são algumas perguntas para a gente refletir se a nossa fé está ali funcionando muito como um abrigo ou não. Isso aqui eu achei muito legal, quem fala é Emmanuel, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas muitas vezes a fé pode parecer algo distante, impossível de conquistar, muito difícil. E ele fala que a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido. Então a gente tem que trabalhar essa fé todos os dias para que ela se fortaleça. Como? Utilizando a força da vontade. Então a gente tem que querer. Normalmente a gente já erra nessa parte, né? A gente não quer muito. Então a gente tem que querer de verdade. A força do conhecimento, a gente precisa estudar. Por causa da razão, a gente precisa raciocinar. E das virtudes. Então é através da vontade, conhecimento e virtudes que a gente desenvolve a nossa fé. E por último, a fé, foi o Jorge Elahá, se eu não me engano, que deu esse exemplo também. Fé é assim, a gente está no meio de uma tempestade, está chovendo um monte, está frio que nem hoje, e a gente está desagasalhado, vai ser bem difícil passar por essa tempestade. Mas se a gente está nessa tempestade e a gente está com aquele casaco de neve, com a bota de chuva, com um guarda-chuva bem bom e cheio de amigos ao nosso lado, fica até legal. Às vezes está na chuva, a gente até se diverte. A fé é isso, a fé é esse agasalho, é essa luva, é essa touca, esse guarda-chuva, os amigos que estão ao nosso lado. A tempestade ela vai continuar acontecendo, ela não mudou, o que muda é que a gente está abrigado na fé. E o tempo está chegando ao fim. Ainda sobre a fé, para a gente ir depois para o nosso último abrigo de Deus, também foi o Jorge Elahá que falou isso na palestra dele. A vida continua é a frase mais repetida na história da humanidade. Ele até explicou que falar sobre Deus único não são todas as religiões que tratam sobre um Deus único, mas sobre a vida continuar, todas as religiões abordam isso de alguma forma. Então, a vida continua é a frase mais repetida.
Então que a gente não se esqueça da imortalidade da alma, porque ela vai ajudar a solidificar a nossa fé. E essa imortalidade, a certeza de que a vida continua, ela veio por 3 objetivos. O primeiro é para que a vida material não nos apaixone demais, para que a gente não fique preso aqui nas coisas do dia a dia da matéria. O segundo é para a gente ter a certeza do reencontro com aqueles nossos amores que já partiram antes de nós e que a gente morre de saudade. Se a gente ter certeza que a vida continua, ameniza um pouquinho essa saudade, porque a gente sabe que vai se reencontrar. E o terceiro objetivo é para que a gente saiba que quando tudo nos falta aqui na Terra, a família, os amigos, quando até a nossa fé nos deixa a gente vacila às vezes, né? Quando todos esses 3 abrigos nos falham, tem um quarto abrigo que nunca vai deixar, é que a gente saber que existe algumas pessoas do lado de lá, no plano espiritual, que cuidam de nós, que nos protegem e que nos amam. Então esse é o 5º abrigo, de Deus, que são os espíritos protetores. Pode ser espírito protetor, anjo da guarda, mentor, o nome que vocês quiserem dar, isso não importa. Esse é o último abrigo que Deus nos deu. Se todos os outros falharem, esse aqui com certeza nunca nos falta, nunca. E lá na pergunta 490 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião. E aqui eu quero fazer um convite. Eu trouxe algumas perguntas a respeito do tema, tem várias no Livro dos Espíritos, muito bem respondidas, muito interessantes. Convido que vocês depois abram o Livro dos Espíritos e leiam essa parte que fala sobre os anjos guardiões. Então, os espíritos respondem que o anjo da guarda é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, o nosso anjo da guarda é alguém a uma ordem elevada a nós. Então, com certeza, é alguém que sabe já vivenciou, sabe um pouco, está mais perto do amor e da felicidade do que nós. Então, ele vai sempre nos aconselhar no caminho do bem, que é aquele filtro que a gente faz para as amizades. Kardec também perguntou qual que é a missão desse espírito. E os espíritos responderam: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, eles nos dão conselhos, eles nos ajudam nas aflições e ainda levantam o nosso ânimo. E a última pergunta é se o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, ou se é só a partir de uma época da vida, desde sempre, quando é que para, quando é que começa. E os espíritos dizem que é desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então vejam bem, nosso anjo da guarda está com a gente há muito tempo às vezes, ou pelo menos desde que a gente nasceu até o nosso corpo morrer. E muitas vezes continua nos acompanhando, eles nos conhecem muito bem, conhecem nossos defeitos, nossas virtudes e nos ajudam com isso. Eu falei que era a última pergunta, mas eu lembrei que tem mais uma, que eu pensei em tirar, mas eu não consegui, gente, porque isso aqui eu achei tão lindo o desencadeamento da resposta que eu trouxe para vocês. O Kardec, ele pergunta se o nosso anjo da guarda pode abandonar a gente quando a gente não está dando muita bola para ele, quando ele está aconselhando e a gente não está ouvindo, se por algum motivo ele pode deixar a gente à mercê da vida. E aqui a resposta é a primeira parte da resposta dos espíritos, depois vem uma segunda. Eles dizem que eles se afastam quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então ele nunca nos abandona. Se ele está dando conselho e a gente não ouve, ele fica aí. Ele espera e sempre se faz ouvir. A gente que fecha o ouvido e não quer ouvir os bons conselhos, mas ele nunca vai nos abandonar. E essa resposta, ela continua. E quem está respondendo, quem trouxe essa parte da resposta, eu vou até, já volto, foi São Luís e Santo Agostinho.
Por isso que eu fiz questão de trazer essa resposta, porque ela é muito bonita. Eles continuam dissertando acerca da mesma pergunta. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e a amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela e penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão. Estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. E finalizando, aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Então, que a gente lembre de se reconectar com o nosso anjo da guarda, ou com o nome que vocês preferirem chamar, porque eles estão sempre a uma oração de distância da gente. Quando a gente chama eles, eles vão nos ajudar. A gente tem que estar pronto para ouvir. A gente tem que saber ouvir esses conselhos. Às vezes é durante o sono físico. Será que a gente está orando antes de dormir para que a gente receba esses bons conselhos? Às vezes é através do canal da intuição. Muitas coisas a gente acha que é a gente que teve a ideia, que a gente quis fazer, eles estão nos intuindo, mas que a gente lembre que quando a família nos faltar, os amigos, o apoio psicológico dos profissionais da Terra, quando a nossa fé vacilar, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda vai estar sempre conosco. Então que a gente lembre, nos momentos de dificuldade, de felicidade, de recorrer a eles. E eu sempre que eu venho conversar aqui com vocês, ou no Evangelho no Lar, em qualquer ocasião, eu sempre me pergunto se o que vai ser falado vai servir de consolo de alguma forma para alguém, para mim, para todo mundo. E eu refleti que no tema dessa palestra, duas coisas poderiam acontecer. Uma, quem estiver ouvindo vai identificar que tem vários abrigos que a gente falou e vai sair muito feliz. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei muito feliz de ver que eu tenho um pouquinho de cada abrigo. Ou quem estiver aqui pode ver que todos os abrigos que eu falei no início não tem nenhum, mas agora, no final, vai sair com a certeza de que não está desamparado, porque, de novo, o nosso anjo da guarda, ele é infalível. Não é uma escolha nossa, ele está sempre conosco. Então, pelo menos um abrigo que Deus nos deu, a gente sempre vai ter, que são eles. Então, que a gente lembre desses abrigos, que a gente utilize esses abrigos para fortalecer a nossa alma para a jornada de aprimoramento, que é o objetivo que a gente está aqui na Terra. Boa noite, fiquem com Deus.